Fala galera, chegamos então a esse terceiro episódio da segunda temporada de The Walking Dead City. E tem algo, tá? Pra começar essa crítica já, assim, ó. Algo que eu falei na crítica do segundo episódio, vou repetir agora, e acredito que eu vou falar pelo restante dessa segunda temporada. O maior inimigo de The Walking Dead City na sua segunda temporada é The Walking Dead City primeira temporada. Porque a gente já tá chegando simplesmente quase na metade da segunda temporada, e ela tá extremamente linear, só que de uma maneira boa. Ela tá extremamente coesa essa segunda temporada. E ela tá conseguindo realmente contar uma história onde tá também desenvolvendo os personagens de uma maneira que a primeira temporada não fez assim, ó, nem em sonho. Nem em sonho. E eu acho que ela nem tentou contar a história de vários personagens que ela mesma apresentou. E eu vendo esse episódio, me bateu muito essa questão do inimigo íntimo, cara. Por que que precisou acontecer a primeira temporada daquela maneira, onde ocasionou, né, a grande consequência de muitos fãs não voltarem, muitos fãs do universo The Walking Dead, tá? Não voltarem pra assistir agora essa segunda temporada e não conseguir, cara, aproveitar uma história que tá fazendo realmente sentido. Em 3 episódios, ela fez muito sentido do porquê que tá acontecendo essa história aqui. E é bizarro isso, é bizarro. E também vou repetir uma outra coisa que eu encerrei a crítica do segundo episódio falando o seguinte: não é a melhor história, não é a melhor spin-off do universo de Walking Dead, não é. Só que ela é, sim, uma história coesa até esse momento. E vou pegar, assim, ó, o começo pelo Herschel e pela Dama, tá? A gente teve a questão dos flashbacks ali acontecendo, que são muito importantes também, até uma questão aqui, ó, que eu tinha colocado, a questão do Herschel Jr. ser esse vilão, ser esse possível traidor. É e não é. E é bizarro essa dualidade, tá? Porque me lembrou muito uma questão assim, ó. Olha a viagem. Palpatine, Anakin Skywalker. Me lembrou muito, cara, isso. Porque é uma sedução que a dama faz ali pro personagem do Rachel Jr. E é uma sedução muito bem feita. Porque vai também trazendo elementos ali sobre o aconchego, a aproximação, até chegando no ponto crucial. E esse ponto crucial realmente é o ponto que o Rachel Jr. acaba se entregando para a dama. E não é a questão da arte, não é a questão da visualização toda que tem, que eu gostei também. Tá? Eu acho bem interessante esse contexto que eles querem botar ali dessa visão do mundo novo. E até com uma gaveta, né? Colocam que a dama não é, ou não era, antes do mundo simplesmente, né, entrar nessa questão toda do apocalipse, uma artista, que eu achei muito que ela era, tá? Porque eu tô muito curioso pra saber quem a dama era antes de tudo acontecer. Mas voltando, quando a dama chega no ponto ali e introduz sobre o que o Rachel Jr. tem de falta na sua relação com a Meg, e fala muito sobre essa questão que também é muito tema do episódio por causa do que acontece com os Foragers, né? Que é essa questão do luto, a questão do sofrimento e a questão do ter alguém para poder dividir isso também, para compartilhar isso também. E é o ponto que o Rachel Jr., principalmente agora, né? Até assim, ó, o último episódio, tá? Da primeira temporada lá. Quando o Rachel Jr. já está com a Meg de novo, eles dentro do carro lá, que até o momento que a gente vê essa liberdade pela primeira vez lá distante, já tem isso acontecendo, né? O Rachel Jr. já coloca algumas coisas ali pra Meg de uma maneira um pouquinho mais forte, que até fica meio deslocado, assim, porque mostra um distanciamento muito grande entre os dois. Só que esse distanciamento, como ele não foi desenvolvido na primeira temporada, obviamente que ele fica solto e ele fica besta, entendeu? Porque ele fica extremamente mal feito. Mas como a primeira temporada é uma completa bagunça, então faz sentido dentro da bagunça, por mais bizarro que seja. Nessa segunda temporada, agora que eles têm realmente, tá, um desenvolvimento dessa relação de mãe e filho, encaixa também, até aquela cena da primeira temporada. Encaixa. E agora, quando a gente tem esse contexto todo também do Rachel Jr. sempre tocando essa questão do Negan, olha como a Meg novamente volta, né? Tá, mas o Negan, como ele falou alguma coisa, pra onde é que ele foi? Como tu não viu pra onde é que ele foi, não sei o quê. O Rachel Jr. responde novamente forte a mesma coisa que a gente viu que foi tema dessa sedução toda da dama pra ele ali. E eu gostei muito desse ponto, cara, porque essa sedução é algo que realmente pega num ponto frágil, é um ponto fraco, que acaba aproximando, porque ali ele tem alguém que o entende. Que fica claro que a dama perdeu alguém, que provavelmente pode ter sido seu filho,
né, na virada toda ali, quando ela fala que perdeu alguém também, e sentiu esse peso todo da dor, do luto, do sofrimento, e por isso também que ela tem essa afeição pelo Rachel Jr. ali, não é uma questão de estratégia tudo mais, entendeu? Mesmo que ela toque no ponto depois que ele vai ter que fazer coisas para ela quando voltar para Briggs, né? Que daí, obviamente, tem que encaixar com essa questão do aviso, a questão daí de voltar a conversar sobre o traidor, o vilão e tudo mais, né? É uma troca. Mas o que realmente significa essa troca? Eu até achei que, no momento que o Rachel Jr. foi atacado pelos zumbis, pra mim aquilo ali muito era, né, dentro do teatro, cara. O teatro tá completamente controlado. Como é que vai ter zumbis ali dentro? A não ser que seja uma questão até de teste. E ele precisa passar por aquele teste. E acabar passando pelo teste. Ah, mas a dama tinha que entregar o Rachel Jr. para Meg por causa da troca do Negan. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Mas ok, vamos seguir essa parte, né? Pro contexto que tá aquela cena ali nesse episódio, encaixa também ser um teste. Tanto que ela fala de uma maneira, né? Que bom que tu tá bem, né? Que bom que tu conseguiu passar por esse momento aqui. E daí a gente chega nesse ponto todo do que realmente, assim, o Rachel Jr. perdeu o dedo. Eu achei muito que nesse momento do ataque ele teria sido mordido ali e seria realmente algo que foi necessário acontecer. Ainda a gente não teve explicação do dedo, ou seja, a gente vai ter sim mais algum flashback acontecendo até ter o encontro novamente desses dois personagens, tá? E, pô, o quanto que acrescenta pra série, cara, ter personagens secundários bem desenvolvidos. A gente tem a Dama, a gente tem o Rocha Júnior, a gente tem o Croata, que o Croata tá completamente diferente da primeira temporada, ele tá muito melhor do que a primeira temporada, né? Porque isso tudo dá força também pros protagonistas daí da série. Então, olha a diferença que é o tal do inimigo íntimo, cara. Dead City, primeira temporada, é um inimigo muito forte que tem essa segunda temporada aqui. E daí a gente indo pro caso todo dos Foragers, né? O Central Park, cara, eu adorei a maneira como eles mostraram o Central Park, adorei criar essa tensão toda ali da grama alta que virou aquele mato gigantesco, como que os zumbis foram surgindo, aquele me pareceu muito Parque dos Dinossauros lá, o Mundo Perdido lá. O segundo filme lá atrás, galera, entendeu? Ainda dirigido pelo Spielberg. Que era uma cena noturna, tinha os Velociraptors chegando ali. Inclusive até as tomadas, tá? As tomadas, elas são muito parecidas, assim. Então, botar uma gaveta, tá? Cara, eu achei muito ruim a direção de cena, enquadramento, direção técnica mesmo do episódio, tá? Muito ruim, muito ruim. Toda a tensão criada ali tá muito por causa do que está sendo passado pelos atores, não por causa realmente desse timing e principalmente por causa da questão dos enquadramentos estarem um pouco desconexos, assim, entendeu? E, cara, eu não queria ter sentido isso nesse momento, assim, mas eu senti muito, cara. Eu não gostei mesmo da direção. E depois, para quem já viu o Insider, ele tem ali o diretor realmente passando, né, a marcação de uma cena ali. Aí mesmo que eu não gostei mesmo da maneira como ele tava lá. Também por trabalhar um pouco nesse meio já, entendeu? Não gostei, cara. E faz muito sentido ver como é que ele tava dirigindo o ensaio para ver como é que tava depois o produto final. Falta ali um feeling realmente para tornar aquela tensão toda que ele quer criar, inclusive com essas mesmas questões de pegar enquadramentos trazidos lá de referência, cara, de Parque de Dinossauros lá de trás, e fazer isso funcionar para uma tensão de gênero zumbi. Falta um feeling ali. Mas passado esse momento raiva, né, de não ter gostado da direção desse episódio aqui, toda a montagem do Central Park, cara, eu gosto, porque os Foragers também é uma comunidade, tem todo um culto acontecendo ali de uma maneira diferente, que é até uma maneira nova que a gente tá vendo acontecer em The Walking Dead, do universo The Walking Dead, que eu gosto, cara, gosto da líder Roxana, gosto de como foi colocado toda a questão da morte ali da adolescente que ajuda o Rachel Jr. ali, essas questões todas, cara, eu gostei bastante, assim. E a Navaez, cara, e até assim, a Federação da Nova Babilônia, ela tá cada vez mais perdendo o meu conceito nesses 3 episódios que a gente teve, assim. Porque tá muito fraco. Essa é uma parte que eu não tô gostando mesmo, tá muito fraco. E principalmente esse comando que fica agora, né, no colo da Navaez ali, tá muito fraco, muito fraco. Porque tudo que ela
tenta fazer tá muito no impulso. E esse impulso não encaixa, tanto que o Armstrong dá praticamente um parte quieto nela. E essa postura, cara, tu vê num confronto contra. Vamos pegar esse grupo que teoricamente é um grupo mais pacífico, cara, até a estrutura toda, né? A questão do ritual do coração, a questão de ficar sempre em defesa ali, né, dos seus irmãos e tudo mais, né, o quanto que o episódio constrói essa barreira toda ali dos zumbis, por isso que eles acabam vivendo numa harmonia com a natureza e numa proteção ao mesmo tempo. Esse conceito dos Foragers, cara, eu gostei bastante, assim. É legal que tem, né, a questão do urso, já apresentado, que vai aparecer muito em breve. Acredito que até não no próximo episódio, mas muito em breve vai aparecer. O próximo episódio vai ficar muito focado nesse encontro também das gangues, né? Vai ter o Brugel, lá do King Quartz, aparecendo novamente. Então, a gente vai ter um momento Santa Ceia. Se preparem aqui para o momento que a gente for ver, né, a promo já do próximo episódio, pra gente poder teorizar o que vai acontecer. E a questão toda daí de bater no Negan. Cara, o Negan não adianta, cara. O Jeff Morgan sabe fazer o Negan como ninguém. Ele é um estrategista. Tava claro que ele dá um jeito naquele cara lá e ele dá o jeito naquele cara lá. De novo, cara, aquela sequência ali, ó, de novo puxando minha raiva da direção, cara. É ruim aquela direção ali. Toda a situação ela tá muito bem criada, a tensão tá criada, mas tá entregue em cima do Jeff Morgan. Tá entregue ali. O contexto dos zumbis atacando ali. Tá entregue ali, porque a direção é ruim. Montar toda aquela sequência lá. Mas o mais importante é o quê? O que interessa é que a cena funcione. E principalmente traz mais essa força pro Negan ali, estrategista. Por que ele fala pro Croata daquela forma que ele vai? E antes ele pegando já as informações sobre o Croata e a Dama no passado. Que isso provavelmente a gente vai ver em flashback também. Porque tá prometido pelos críticos americanos que a gente vai ter o flashback do Croata. Então, esses pontos que o Negan vai mostrando, cara, são fenomenais, assim. Porque tudo realmente para ele entrar lá e ele conseguir de alguma maneira ou outra ver se Herschel Jr., ver se Maggie estão bem e conseguir ao mesmo tempo proteger eles. É todo o sentimento de culpa carregado pelo Negan. O Negan, quando voltar a ser ou ter flashes desse Old Man Negan, sempre vai ser com esse intuito. Ele nunca vai voltar a ser aquele Negan. E esse momento de ter uma continuidade de jornada do personagem, para mim, ó, tá 100%. E assim como a Maggie, porque a Maggie tem esse detalhe da questão do Negan, por causa do Glenn, por causa de tudo que aconteceu, que pra mim, cara, eu já falei e vou repetir, não adianta. É uma repetição de algo que já estava pra mim muito bem resolvido por causa da última temporada de The Walking Dead. Então não precisava tu refazer isso, tu tá quase tentando fazer um retcon sobre algo que tu finalizou. E eles estão novamente trazendo. Só que como isso está tão importante para a questão que tem no Herschel Jr., que assim como eu abri a crítica, né, falando sobre a sedução que a dama propriamente usa, até essas informações lá de trás, falando inclusive, sei que o que o Negan fez com teu pai, aquela coisa toda. Como isso tá trazendo força para um outro desenvolvimento, não adianta, cara. É a maneira como eles acharam para fazer essa história também ir para frente ali, de ter novamente toda essa carga da Meg pra cima do Negan por causa do fator lá de trás. Só que isso, novamente, cara, é algo que eu vou ter que aceitar quanto fã, porque não adianta. É fator determinante para essa história ter andamento também. Vai ser muito curioso o encontro dos dois no próximo episódio. Vai finalmente acontecer esse encontro dos dois no próximo episódio ali. E o quanto que a gente vai ter esse lado do Negan ainda ao lado do croata e, consequentemente, da dama. Até quando que isso vai permanecer? E um fator primordial também para a sequência. A Federação da Nova Babilônia, ela tem que realmente aparecer com força. Com força. Porque tem um exército. Porque pega e faz tal coisa com as outras comunidades. Porque não sei o que, não sei o que. Cara, eu quero ver em tela. Tá? E Dead City, assim como, digamos assim, algumas outras séries spin-offs do nosso universo da Walking Dead, bota as coisas acontecendo em diálogo. Dead City acho que é a pior que faz isso. Tá? Mesmo nesses momentos de acertos, até agora de 3 episódios da segunda, ela já fez isso no primeiro, fez no segundo, fez quase isso no terceiro. De botar fatos importantes no diálogo acontecendo em vez de mostrar isso acontecendo. Então, espero que também não se repita isso, entendeu? Que tu
realmente pegue e mostre essa força que tem a Nova Babilônia aí. Ela não pode ficar apenas um discurso, não pode ficar numa promessa de tal coisa, se ela quer ter realmente esse potencial de ser essa nova vilã do universo The Walking Dead aí, né? Porque essa guerra das gangues em Manhattan, Manhattan, Nova York, na ilha, por completo, a gente vai ter já um limite, né? A gente sabe o limite que tem ali acontecendo entre essas gangues. São 4 gangues que a gente tem ali dentro. Mas existe sim alguém que quer invadir e dominar. Então, que mostre realmente essa força de quem quer invadir e dominar. Precisa, porque a gente está indo para metade já da segunda temporada. E ainda não temos oficialmente confirmação da terceira. Já temos coisa do Jeff D. Morgan falando que talvez esteja chegando no seu limite, né, de interpretar o personagem chamado Negan. Então, tu precisa não perder tempo também. E lembrando, galera, os críticos americanos só viram até o 6º. O 7º e o 8º estão guardados em segredo o que vai acontecer. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém deu opinião ainda sobre esse final de segunda temporada. Então, tomara também que ela tenha um acréscimo em tudo. Em escala, em ritmo, em tudo, cara. Em tudo. Galera, mais um episódio coeso. Uma coisa importante, tá? Hoje, de noite, 8 horas da noite, eu e meu grande amigo Gabriel Minato, do The Walker Family, estaremos ao vivo aqui no canal para poder fazer aquela live, aquela super live, aquele super momento pra gente poder debater junto com todos vocês tudo que aconteceu nesse terceiro episódio. Não esqueça também, galera, de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo, assinar o canal e colocar nos comentários o que vocês acharam também sobre esse terceiro episódio. Take 04, viva o sonho aqui.